Estamos aqui numa live, o tópico dessa live é determinação. E pelo tópico dessa live, a pastora Belém da minha terra, eu me deu determinação. E hoje nós estamos aqui para deixar uma palavra para você que é determinado a vencer, para você que um dia tem um chamado, e hoje Deus vai dar uma determinação para vencer. E a pastora Vilene, ela foi uma companheira de obra dentro de Vilhena, 3 anos. Os últimos 3 anos nós andamos juntos, que eu estive lá. Nos 7 anos que eu estive lá, os últimos 3 anos foi a minha companheira de guerra. E ali nós aprendemos muito uma com a outra. Eu era mais velha no ministério, mas ali nós estávamos. E hoje, nessa palavra, eu vou deixar uma palavra para iniciar a nossa live, que está no livro de Ruth. No capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor de outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Esta mulher, Ruth, eu trago hoje como um exemplo de fé. Uma moabita, uma mulher de terra estrangeira, mas que decidiu seguir a sogra. Por quê? Porque o Deus de Noemi, o Deus da sogra de Ruth, era o Deus vivo. É o Deus que nós servimos hoje. E eu olhei esta mulher como uma mulher de determinação de fé. Porque quando eles foram para a terra de Moabe, Noemi, seu esposo, eles saíram da terra de Belém. Por quê? Porque havia muita fome. Mas eu quero te dizer que tudo tem um propósito, Deus, das coisas que acontecem na nossa vida. Tudo acontece, tem um propósito. E ela saiu da sua família. E ela tinha 2 filhos. E ali esses filhos se casaram com mulheres moabitas. E uma era Orfa e a outra era Ruth. Só para dar para vocês entenderem quem era Ruth. E ali morreu o esposo de Noemi. Com o tempo morreu os 2 filhos de Noemi. Então todas elas ficaram viúvas nesse tempo. E aí elas ouviram que tinha pão já na terra de Belém. Porque Belém significa terra do pão. E ali teve uma decisão que ela queria voltar para a terra de Belém, Noemi. E elas estavam no caminho, ela e as 2 noras. E ela disse, olha, daqui vocês voltam. Vocês vão ter filhos, vocês vão ter esposo. Vocês vão viver a vida de vocês voltando para a terra dos pais de vocês. Orfa voltou. Mas Ruth deixou essa mensagem aqui. Ela disse, olha, não insista para que eu volte. Porque aonde você deitar, eu vou deitar minha sombra. Ao Deus que você serviu, eu vou servir. Isso chama-se determinação. Isso chama-se uma mulher que viu que Noemi tinha um Deus vivo, uma determinação. Então hoje eu quero falar sobre determinação e um pouco também do que vivemos. Do que hoje tem tantas Noemi, tantas Ruth como nós. Nós estamos num tempo diferenciado do tempo de Ruth, mas eu olho para mim e para a pastora Milene e vivemos um tempo assim de luta e determinação. Então, assim que foi, né, pastor? Sim. Né? Foi assim que nós vivemos dentro da terra de Vilhena. Conta aí, o que tu vê, a determinação na tua vida, que foi juntas ali um tempo e podemos vencer. Como foi? Você concorda que tem que ter determinação para nós vencer? Sim, pastora, sim. Quando determinamos algo na nossa vida, há um diferencial, aonde nós mudamos a nossa história, a nossa trajetória. Quando determinamos e conhecemos um Deus que pode mudar a trajetória. Assim como, falando de Ruth, uma mulher que conheceu um Deus que podia mudar a história dela. Por isso que ela acompanhou Noemi. Porque ela entendeu que o Deus de Noemi era um Deus que ia fazer um diferencial. E ela determinou que ela não ficaria na terra dela, não ficaria com o povo dela. Ela abandonou pai, mãe, o povo, porque ela sabia que o Deus de Noemi ia mudar a história dela. Assim como um dia, né, pastora, determinamos a largar tudo para servir um Deus que ia mudar a nossa história. Isso é uma atitude.
nós temos que ter uma atitude. Quando determinamos algo na nossa vida, nós determinamos e nada nos para, nada nos detém, né? Verdade. Isso é que quando você pode ser, nós já éramos mulheres casadas quando nós conhecemos Jesus. Tanto eu quanto a pastora Milene, nós já tínhamos filhos quando nós conhecemos Jesus. E eu morava no Paraná, me converti aqui na minha terra e Deus me levou para Rondônia. Deus me levou lá, mas eu já estava determinada a vencer porque tinha lutas. Nós tínhamos luta dentro do nosso casamento, eu e meu esposo, hoje pastor. Nós tínhamos muitas lutas, mas a maior luta até não era externa. A maior luta nossa ela era interna. Por quê? Porque há uma alma dentro de nós. Nós temos sentimento, nós temos mágoas, nós temos falta de perdão, porque a própria caminhada traz isso. E para você se libertar, você tem que ter uma determinação. E eu vou te falar uma coisa. Essa determinação, você tem que servir Jesus. Porque quando você decide servir Jesus, como fez Ruth, eu vou servir o Deus que não envio. Mesmo que eu perdi o meu marido lá na terra de Moab, eu vou servir Jesus. É ali que começa a trabalhar na nossa vida. E quando eu saí dessa terra, Deus me levou para lá. 4 anos eu fiquei ali e depois conheci a pastora Milene. E a pastora Milene veio no tempo de 2002, no ministério onde eu congregava. E ali, eu vou deixar a pastora falar, que ela fugiu do hospital, né pastora? Para poder receber essa bênção. Sim. Eu determinei que a minha história seria mudada. Eu não aceitei o que eu vivia. E eu, dentro daquele hospital, determinei que haveria um diferencial. E que se eu determinasse que eu iria vencer, eu iria conseguir. E eu, naquele hospital, uma palavra que o Espírito Santo traz à minha mente, me chamou muita atenção, em Jó 22, 26, determinando com algum negócio ser te firme, a luz brilhará em teus caminhos. E eu determinei sair daquele lugar e sair para o lugar da bênção, porque o Espírito Santo tinha falado comigo que eu iria para uma igreja onde eu seria curada e começaria ali a minha chamada. E eu saí daquele lugar através do poder e autoridade do Espírito Santo de Deus e começou ali uma nova caminhada, que foi o dia no qual eu conheci a pastora Elci, no dia 2 de novembro de 2002. E ali começou uma nova história, porque eu tive a certeza que o meu Redentor vive e que por fim ia mudar a minha trajetória, ia mudar a minha história. Eu determinei aquilo na minha vida e hoje aqui eu estou. Estou aqui para testemunhar para você que se você determinar hoje o que você está vivendo, Deus vai mudar a sua história. Mas é necessário uma determinação, uma mudança de vida. Determina aquilo que não te faz bem, aquilo que não te traz felicidade, aquilo que você veja que está te matando. A enfermidade estava me matando. E eu queria mudar a minha história. E eu determinei que naquele dia seria mudado. Ninguém acreditou. Ninguém vai acreditar quando você determinar. Mas não se preocupe com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão achar. Se preocupe na determinação que Deus colocou no seu coração. Porque Deus sempre coloca uma palavra no nosso coração. Deus sempre coloca um sonho, um desejo no nosso coração. E nós temos que dar ouvido a essa sede. É uma sede que brota dentro de nós, é um amor tão diferente. Um amor de servir a Deus, servir a Cristo. Que nós temos assim, uma perseverança, uma força que nós não sabemos de onde vem, mas vem dos céus. Para nós determinarmos e mudarmos a nossa história. Mas eu creio que você que está nos assistindo nesta manhã, você também vai ter uma determinação na tua vida. E Deus vai determinar. Sabe assim, eu vejo Ana também foi uma mulher que determinou na vida dela de não ser mais uma mulher estéril. Você, talvez, eu não sei qual é a sua esterilidade, mas determina hoje, porque Deus pode mudar. Ana queria ter um filho, ela sonhava em ter um filho porque ela era humilhada por Penina, né, pastor? Sim. Ela era uma mulher que vivia humilhada. O seu esposo Eucana ela amava, mas só que ela não podia gerar filhos porque ela era estéril. E ela determinou, num certo dia, subiu ao templo e rasgou seu coração, em amargura de alma, em choro e lágrimas. Ela determinou aquele dia que ela ia vencer a esterilidade. Determina hoje o que é que você precisa vencer. Determina. E a determinação é assim. Não é você simplesmente falar. Quando nós determinamos algo, nós temos que passar o processo da transformação.
E o processo da transformação é doído, dói. Mas o processo da transformação, a gente cria raízes, a gente cria forças, a gente cria resistências para ficar forte, para seguir Jesus. Então, esse meio processo vai ser difícil, mas quando você determina, você vai. Eu lembro assim que quando eu saí da minha cidade, era como eu me sair por aquela distância desconhecida para o tratamento de Deus. Lá, Deus permitiu, como permitiu na vida de Ruth, ficar assim, ter muitas perdas, ter muitas lutas. Mas uma das coisas que Deus fez na minha vida, nesse decorrer, foi salvar e transformar a minha família, foi restaurar o meu casamento. E ali eu comecei a pregar a palavra do Senhor, comecei a fazer a obra do Senhor, junto com a pastora Milene. Nós até rimos, porque, irmãos, é tremendo quando você faz a obra do Senhor. Porque a alegria é uma das coisas que você tem. Ela vem do Espírito Santo dentro de nós. Nós somos pessoas alegres. Nós somos pessoas que já foi determinada a nossa vitória. E quando você determina, e Deus vê que você passou da prova, Ele já determinou a tua vitória no céu. Ele já determinou. A vida de Ruth, essa mulher, ela seria um canal de bênção de Ora Madagastéria, numa grande obra. Sabe quem foi Ruth depois? Ruth foi a mãe de Obed. Obed, ele gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e é da linhagem de Jesus Cristo, que veio da linhagem de Raabe com Boaz. Então eu quero te dizer, hoje, um salmo, que daí tiveram Boaz, e é dessa linhagem que veio Jesus Cristo. Você é uma mulher determinada? Por que você está ainda murmurando? Se você é uma mulher determinada, que você determinou vencer no teu casamento, quero te falar algo, só olha. A mulher ganha seu esposo sem palavras. Como assim, pastor? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica, a tola derruba com as próprias mãos. Há homens também difíceis, muito difíceis. Mas se a mulher, ela dobrar o joelho, ela ganha o esposo sem palavras. Por quê? Porque eu lembro que nós orávamos e Deus fazia a obra. Nós orávamos porque nós não tínhamos força. Nós não tínhamos força, não temos capacidade para a mudança de alguém. Nós podemos ser hoje inspiração para muitas pessoas que nós vencemos, mas capacidade de mudar é somente Jesus, o Espírito Santo. Então hoje, você que está ali, passando por uma prova, talvez você tenha promoja no meio da prova. O Senhor manda te dizer, cantará baixando a Arábia, se levanta novamente. Pega a tua espada e começa a lutar. E a pastora Milene falou, mas ela tinha leucemia. Eu passei muitas coisas daquela terra também. Passei enfermidades, passei câncer e fomos curados. E eu olho assim hoje a oportunidade dela estar aqui na minha terra pela segunda vez, né, pastor? É a segunda vez que Deus proporcionou nós nos encontrar. Então eu vou te dizer, quando eu saí daquela terra, a impossibilidade era na nossa vida. Se você olhar nós duas, a impossibilidade estava na nossa vida. Mas nós determinamos que nós, um dia, Deus ia fazer a obra na nossa vida. Que nossos filhos seriam profetas do Senhor, louvariam na casa do Senhor. E Deus cumpriu já na nossa vida. Deus está cumprindo. E aqueles que Deus não cumpriu, ainda Deus vai cumprir. Se você está, escuta o que eu vou te dizer, mulher ou homem que é de Deus. Se você está na presença do Senhor, determinado a vencer, você olha para os teus filhos virados naquilo. Não se preocupe. Não se preocupe. Deus trará os teus filhos da terra do inimigo. Ele trará e fará uma grande obra na vida dos teus filhos. O Senhor está falando hoje. Não é assim, pastora Melina? É desse jeito. É na determinação. Não importa, sabe, a pastora ali ministrando, o Espírito Santo trazia à minha mente o processo. Qual é o processo que você está vivendo diante daquilo que você determinou? Não deixe que o processo venha te parar. Porque o processo é a preparação para um dia você chegar aonde Deus determinou para você. Porque o que Deus tem para você é muito maior do que o que você pensa, você imagina e você espera. O que Deus tem para nós é além do que nós sonhamos. O que Deus fez na vida da pastora é além do que ela imaginou. Os pensamentos dela, a visão dela não chegava onde Deus colocou ela. Mas ela teve uma determinação. O processo que ela viveu não parou ela.
Então, a determinação que você tem na tua vida, não deixe o processo te parar. Assim como ela falou, se você é uma mulher que murmura, deixe de murmurar. Passe a orar o tempo de murmurar, o tempo de reclamar, o tempo de maldizer. Seja um profeta hoje da sua vida. Profetiza, determina na sua vida. Eu me tornei profeta da minha vida, a pastora Elci se tornou profeta da vida dela, na determinação daquilo que Deus tem para nós. E é isso que nós precisamos ser. Não importa o que advenha, tenha na sua mente que tudo que você está vivendo é um processo de preparação para Deus te colocar no lugar em que Ele determinou, no lugar da bênção. Você tem um chamado, você tem uma promessa, você tem um propósito. Para de olhar para a derrota, para o fracasso. Para de olhar para aquilo que você está vivendo, sendo que é um processo. Sabe, José não olhou para o processo que ele viveu. Ele não olhou quando ele foi preso, quando ele foi vendido, quando ele foi jogado naquele poço pelos irmãos. Ele não olhou para o processo. Ele não teve ódio no coração. Ele não teve amargura. Ele não teve rancor. Ele não teve falta de perdão. Ele determinou que ele tinha um sonho. Deus tinha dado a ele um sonho. Para ele era impossível. Qual sonho que Deus te deu? Não importa que seja impossível. Se você determinar e aceitar o processo, esse processo é para Deus te fazer uma mulher de Deus. Uma mulher segundo o que Ele determinou para a sua vida. Um homem segundo o coração de Deus. O processo é para isso. Para que nós sejamos transformados. Para que nós sejamos lapidados, moldados. Para que nós se tornamos o que Deus quer. Não o que nós queremos. Né, pastora? Passamos pelo processo. Nós tivemos um processo. Não pense você que para estar aqui hoje não teve um processo. Teve um processo doloroso. Mas o processo serviu para crescimento. Não existe crescimento, não existe vitória, não existe determinação alcançada sem um processo de preparação. E nós passamos por esse processo. E ainda passamos muitas vezes. Para mim estar nessa cidade novamente dentro de 6 meses, eu tive que passar por um processo. Mas eu recebi em janeiro. O profeta me entregou que eu estaria aqui dentro de 6 meses, meus pés pisariam novamente nessa terra. E eu aceitei, e eu determinei. O vento veio ao contrário, mas eu falei, não. A minha bênção o inimigo não vai tomar, porque Deus me prometeu, e se Ele me prometeu, eu determinei que eu estaria lá e eu vou estar. E aqui eu estou. Então vença o processo. Entenda que o processo que vem ao contrário, aquilo que acontece na sua vida, essa situação é a preparação para você estar aonde Deus determinou. Aonde Deus ordenou que você vai estar. E Deus ordenou que nesse dia eu estivesse aqui e aqui eu estou. Mas eu aceitei, lutei, guerrei e fui valente, fui guerreira para aqui estar. Senão eu não estaria. Verdade. Sim, toda vez que você está no processo, eu já quero falar. Quando você está numa preparação, aí que vem luta. Aí a luta, ela parece assim que ela arrocha, ela aperta. Quando você está prestes a receber uma grande bênção, a luta fica mais cerrada. Mas é aí que você tem que determinar. Determina firme. Jesus um dia, ele disse assim, ó, sujeitai-vos a Deus. Opa, sirva a Deus. Resista o diabo. Resista. Resista a tentação, resista ao falatório, resista a tua carne, o teu ego, a tua vontade de falar, a tua ira, resista. E o diabo fugirá de ti. Mas o processo de Deus, ele vai trabalhar para te colocar num lugar de honra na tua casa, de honra no teu ministério, de honra dentro, com as pessoas. Sabe, eu admiro assim as crianças. Deus usa muitas crianças para mim. Por quê? Porque as crianças têm um coração diferenciado. Tem crianças maldosas. Porque quem diz assim que criança fala a verdade, eu não concordo. As crianças mentem. As crianças muitas vezes mentem. Mas tem algo nas crianças que eles, comigo, eles têm algo assim especial. Tem muitas crianças no ministério que é algo especial. Então eu sempre olho assim, que Deus ele quer nós como um coração puro. Coração de criança para chegar na presença dele. Não importa quantos anos nós já completamos, não importa. Isso aí é uma caminhada de fé. Eu falo assim que eu completei meus 53 anos, agora dia 15 de julho, recebi vários presentes de Deus, eu digo presentes assim, surpresas da minha igreja, mas a pastora Milene chegou bem no dia do meu aniversário, isso é inédito, fiquei muito feliz. Eu digo assim que a gente não envelhece, a gente amadurece. A gente fica sábio, a gente começa a ter uma vida diferente, de determinação. Você começa a ser uma pessoa que você ajuda pessoas.
Jesus. E hoje nós estamos aqui. De vencer na nossa casa era impossível. Mas nós vencemos porque Jesus estava ali. Agora, uma coisa impossível, quero dizer, era nós ser pastoras. Isso é tremendo. Sabe que tem umas ideologias que dizem que mulher não pode ser pastora. Eu não queria mesmo. Eu até não queria. Quando Deus me chamou, Ele chamou e Ele usou um pastor dentro de uma Assembleia de Deus e disse que ia me levar ao pastorado. Eu fiquei assim, irmãos, eu não tinha nem muita roupa para me vestir, não tinha nem muita comida para comer, eu passava uma luta. Eu guardei a promessa no meu coração e disse: Deus, eu não tenho capacidade, eu não sei falar direito, está igual a Moisés. Mas o Senhor, Ele não desistiu da promessa da minha vida. E nem da vida da pastora Miriam. Deus, Ele me trouxe para a minha terra. 7 anos depois que eu estava em Rondônia. E como Deus mostrou, eu fui ungida pastora na minha terra. Hoje estou aqui. Eu, minha esposa, pastor. Meus filhos fazem parte do Ministério de Louvor. A minha filha ela é cantora gospel. E está ali. Deus tinha uma promessa no meio do deserto, no meio do nada. Deus tem promessa no meio do nada. É ali que você tem que segurar a tua bênção de Oramanai e não olhar o que os outros dizem. Porque às vezes, irmãos, até aqueles que eram para te abençoar, aqueles que estão dentro da casa do Senhor, ela vai te dar uma palavra de fé e tu diz: não, isso aí não vai acontecer com você. Eu recebia isso de cristão, de crentes. Mas eu quero te dizer, guarde a promessa, porque na minha vida se cumpriu, na vida da pastora Merlene cumpriu, e está se cumprindo a promessa do Senhor. Então hoje eu quero te dizer, se cumpriu a promessa na vida de Ruth, está se cumprindo na nossa vida, e vai se cumprir na tua. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Amém, queridos? Tem mais alguma coisa, pastora, que tu quer falar? Tem alguma pergunta? Vocês já tiveram alguma perca? Como ter alguma perca e permanecer determinada? Perca de algum parente, de alguma pessoa próxima? Sim. Sim, quando na minha caminhada eu perdi meu sogro. Foi muito difícil, porque ele era meu companheiro. Ele era assim um guerreiro junto comigo, né? Ele acreditava no meu sonho. E ele olhava para mim e ele dizia: minha nega, um dia tu vai ser pastora. Ele era o maior profeta na minha vida. E nem mesmo eu muitas vezes aceitava, mas ele dizia: você é capaz. Como a pastora falou, eu olhava para mim e dizia: como eu um dia, pastora? Como assim? Não tem lógica. Eu pensava que não tinha sentido. E aquilo eu não aceitava. Mas quando eu me encontrei naquele leito de enfermidade, que eu fugi de lá, eu disse: Deus, eis-me aqui. Se verdadeiramente o Senhor me curar, para mim continuar, criar meus filhos e viver, Deus, nessa terra, eu me rendo para o Senhor fazer aquilo que o Senhor quer. E ali Deus começou a cumprir. E Ele era o meu admirador, o meu ajudador, meu companheiro. E Ele dizia: você vai ser uma pastora de honra. E quando Jesus o recolheu, foi difícil. Mas assim eu te digo, não importa a perda que você tem. Há um ajudador, há um consolador. O Espírito Santo naquele momento foi o meu consolador, o meu ajudador. E me firmou, e me ajudou, e me sustentou. E aquela perca me fez ser mais forte para conquistar o que hoje eu conquistei. Aquela perca do meu sogro me fez ser tão forte, tão guerreira, que quando vinha assim a situação, eu pensava: não vou suportar, não vou conseguir. Eu lembrava do amor, da admiração e assim o sonho que ele tinha junto comigo em fazer a obra do Senhor. Enquanto ele acreditava que um dia eu seria uma pastora de excelência, e ali eu renovava as minhas forças e continuava em frente, porque o Espírito Santo Consolador me consolou, me fortaleceu e me ajudou a ser mais guerreira do que eu era. Então as percas é para isso, é para nós entendermos que tudo Deus tem um propósito, tudo Deus está no controle, nada foge do controle de Deus. E naquilo que eu vivi, eu me tornei mais forte e mais guerreira. Eu tive muitas percas, desde os meus 17 anos, até antes dos 10 anos. Quero falar aqui, ainda não conhecia esse Deus tremendo. Perdi meu irmão. Meu irmão, eu tinha 10 anos, meu irmão, no meio de 11 irmãos que nós éramos, hoje nós somos em 10. Esse meu irmão se acidentou na mesma BR em frente à nossa casa. E a perca do meu irmão. Aquilo assim foi uma perca terrível para mim. Eu sofri muito. Só Deus levanta. Eu quero dizer, não sei a perca que
você me fez a pergunta e perdeu. Depois eu vou te dar detalhes de percas que são mais terríveis. E depois, 7 anos depois, perdi minha mãe. Meus 17 anos, eu perdi minha mãe. Minha mãe faleceu, Deus recolheu ela no leito, porque não deu tempo de levar para o hospital. Minha mãe tinha um problema cardíaco, ela faleceu. Nós olhando, eu vi minha mãe falecer. Tive a perca de um cunhado antes. Tudo pessoas dentro que eu amava. Esse meu cunhado era um querido. Ele faleceu 1 ano antes da minha mãe. Depois foi vindo, eu tive a perca de um sobrinho meu, que isso me chocou muito. Foi a perca de Divanei, que não faz muitos anos. Ele se acidentou também aos 25 anos, ele faleceu. Tive a perca de meu pai. Depois, muitas percas tive na minha caminhada. Só para você ter uma ideia. Depois, lá em Rondônia, morreu também meu sogro. Então, desculpa, mas eu tive uma parede de sangue. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi irmãos, perdi sobrinho. É terrível. Eu quero te dizer uma coisa. Só Deus consola. Palavra engana não. Mas se você falar com Jesus, Jesus vai te consolar. Jesus vai te consolar. Mas pelo estudo mesmo, pela teoria mesmo científica, eu vou te dizer. A perca que mais dói é comprovada. É a perca de um filho. É a perca de um filho. Essa perca, você clame ao Senhor. Porque essa, não vivi, não quero viver. Mas ninguém quer viver. Mas que você busque do Senhor. E pede para Deus te mostrar onde está. Porque eu creio que Deus, Ele tira antes. Para que não se perca depois. Então é só Jesus. Você orando, você superando. Você procura uma pessoa espiritual. Mas uma pessoa que você confia. Para te ajudar. Porque eu sempre digo assim que existe o trabalho de aconselhamento. Eu tenho esse ministério de aconselhamento. Aconselhamento é um ministério, Deus me deu. Você procura ajuda. Não fica contando para todas as pessoas. Você procura ajuda e ora. E você vai vencer essa guerra. Amém? Glória a Deus. Nós podemos atrapalhar o processo de Deus de alguma forma? Sobre a nossa vida? Sim, podemos. Podemos quando não queremos aquilo que Deus tem. Quer um exemplo? Por exemplo, Deus te chama para ser uma missionária. Deus te chama para a casa do Senhor. Deus te chama para a obra. E você, a atração do mundo é maior. Então você vai ficando. Você vai pegando o teu tempo, vai fazendo outras coisas. Às vezes você correr, buscar junto na palavra, orar, jejuar, buscar um lugar para você congregar e buscar, passar as provas. Você não vai na janta, vai aqui, vai ali, vai lá. Ele vai atrapalhar. Mas lá na frente, Deus vai querer. Atrapalha sim. É nós que temos. E o único que pode atrapalhar o processo de Deus na nossa vida somos nós mesmos. Não existe. Se você pensa que teu esposo vai atrapalhar, que o teu pastor, porque tem gente aqui que tem com os pastores, o irmão da igreja que está ali, que é teu inimigo lá fora. Não. Essas pessoas não vão te atrapalhar se você estiver firmado na rocha. Então, assim, o processo pode ser atrapalhado por você mesmo. Mágoas, você não querer ser trabalhado, porque as pessoas vão te confrontar, você não vai querer, você vai querer ser recuar. Você fica fora um tempo da presença do Senhor, depois você volta. Atrapalha o processo. Mas eu quero dizer que Deus nunca desiste. Mas pode atrapalhar. O orgulho, né, pastora, pode atrapalhar. O orgulho é o maior. O orgulho, a soberba, a arrogância, a desobediência, né? Essas coisas podem atrapalhar. E se por acaso você tem isso, vença hoje, determina hoje. Não ser mais orgulhoso, não ser mais soberbo, arrogante, não ser mais desobediente. Determina hoje e arranca isso da sua vida. Jesus está à porta e bate. Se você abrir a porta do teu coração, ele entra e ceia contigo. Isso é a maneira que nós podemos vencer as fraquezas da carne, né? Sim, e tem talvez você pode dizer assim: ah, meu esposo, ele não quer que eu vou para a igreja. Amém? Mas você pode servir a Deus, ter estratégia, começar a orar e começar a conversar com o teu esposo, não deixar. E assim, uma das coisas que eu vivi, eu nunca deixei nada de fazer em casa. Eu ia para a igreja, eu fazia obra, eu nunca deixei uma brecha na minha casa. Deixava minha casa limpinha, organizada, comida pronta, tudo. Então assim, você tem que ser essa mulher organizada, para não dar brecha, até você vencer e Ele te abençoar para você ir para a casa do Senhor. Enquanto isso, busque na palavra, ore na tua casa e logo você vai vencer. Amém?
Como que eu posso vencer os desejos da minha carne? Quer responder, pastor? É que nem nós falamos, os desejos da nossa carne, nós vencemos na determinação com Deus. A determinação é o que faz parte de vencermos os desejos da nossa carne. Porque quando nós determinamos com Deus a não viver para o mundo e viver para Cristo, você já vence os desejos da sua carne. E é uma determinação. Porque o Espírito Santo, ele é ajudador, consolador, amigo fiel, ele é companheiro. E se você determina na sua vida, com certeza você vence os desejos da tua carne. Né, pastor? Sim, e para vencer os desejos da carne tem que ter uma escolha. Porque tem duas esferas dentro de nós. Tem a carne e o espírito. São duas esferas que lutam. Aí o que acontece? Se você alimentar a tua carne, teus desejos, tuas vaidades, a carne vai ficar grande. Agora se você alimentar o espírito, espera aí. Olha que eu vou sábado à noite para a igreja. O que eu vou fazer hoje? Jejuar pela minha vida. Aí tem desejo, mas eu não vou. Aí vem um convite, não, eu não vou. Porque eu quero servir a Deus. Aí você vai começar a renunciar com a carne, você vai começar a sofrer. E vai ter uma batalha. Aí você vai orar, jejuar, ler a palavra, buscar de Deus, pedir oração. Você vai começar a vencer. Isso é um processo, vai longe, tá? Você resistir o diabo que vai fugir de você. Isso é só orando e tendo uma posição com Deus. Senão o mundo, ele te traga, ele te arrebenta, ele te joga na depressão. Mas Jesus não. Ele te levanta, ele pega lá no montoro e te faz assentar no meio dos príncipes. E somos nós, reis e rainhas. E cuidar com as amizades, né, pastor? Sim. Porque as amizades As te escolhas. faz viver na carne e não no espírito, tá? Cuide com as suas Veja amizades. as tuas escolhas, você vai Sim. saber como fazer. Como que faço para identificar que algo é da vontade de Deus, mesmo parecendo que às vezes vou perder momentaneamente? Que é algo de Deus e que você vai perder momentaneamente. Não, as coisas de Deus, elas não têm esse sentimento. As coisas de Deus não têm esse sentimento. Esse sentimento é sentimento de... É como que se diz, é um momento de êxtase. Deus fala comigo, mas parece que eu já vou perder. Assim, ó. As coisas de Deus, por exemplo, Deus fala assim: eis filha que te digo, tu és minha querida, vou fazer de você uma grande obra. De repente você pensa, eu vou perder. Por exemplo, você quer saber ter um relacionamento, primeiro você tem que orar para saber se é de Deus. Não? Que as coisas vão indo. Tem pessoas que dizem assim: não, eu vou ver se dá certo porque é de Deus. Você não é. Você não é Deus, não. Você tem que saber se é de Deus. E as coisas de Deus, elas não se desfazem. Elas permanecem. Então, quando tem esse sentimento, é porque você está tendo dúvida. E na dúvida, Deus não opera. É porque ainda tem dúvida na tua cabeça. É por isso. Mas o que é de Deus permanece. Olha o que é Deus, fala comigo de novo para ter certeza. E guarde no coração. Porque senão isso aí vai te soprar que nem cinza. E você vai perder tua bênção? Não, o que é de Deus, a gente não. O que é de Deus? E você tiver a posição de pé. O que é tudo as coisas nossas, Deus tira. O que é coisa do mundo, Deus vai tirando quando entrar na posição. E as perdas, às vezes, até amizades, coisas, Deus tira. Mas essa sensação ali, ela não provém de Deus. Porque é um sentimento de medo. E Deus, ele coloca segurança para nós. Porque as coisas de Deus não deixam dúvida. Não deixa. Não deixa sentimento negativo. Você tem certeza, firmeza, você tem paz. As coisas de Deus, você tem paz na tua alma e no teu coração. Quando você viu que você tem aquele negócio, nossa, isso aí não é de Deus, é porque não é de Deus. Agora, você tem paz, é o que a pastora falou. Não é de Deus. Como posso servir a esse Deus que vocês tanto amam? Esse Deus é a chave. Aleluia. Você sabe que no ano de 95, eu quero dizer, eu era uma mulher que gostava de cerveja, gostava de bailes, tinha uma vida turbulenta, trabalhava, era uma pessoa normal, mas eu era uma mulher honesta, sempre fui uma mulher honesta. E você sabe que eu não tinha alegria, não tinha paz. E um dia alguém pregou para mim. Pregou em Romanos, capítulo 10, versículo 8, 9 e 10. Ali a chave para todos. Você sabe que placa de igreja não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. Agora, os líderes que estiverem pregando errado, também eles vão ter uma consequência, tem um preço com o Pai. E alguém pregou para mim e fez o plano de salvação, que está em Romanos, capítulo 10, versículo 8, 9 e 10. Se você tem a tua Bíblia ali, você pode abrir, eu sei já na minha cabeça. A Bíblia, a palavra do Senhor diz assim, em Romanos. O que diz a palavra? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos.
se com a tua boca confessares Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Essa é uma palavra de salvação. E depois, se você quer esse Deus, nós vamos orar junto, fazer uma oração junto e convidar Jesus. Foi o que eu fiz. Eu não conhecia nada. Eu aceitei Jesus, confessei ele passou a morar aqui. E Deus começou a trabalhar. E eu já não era mais a mesma. Eu já não era mais aquela mulher ciumenta. Eu já não tinha mais medo. Eu já tinha uma determinação diferente. Mas eu confessei Jesus. Não é a igreja que muda, tá? É Jesus que muda. A igreja é um acréscimo depois que Deus vai te levar a você começar a aprender. Porque na igreja você aprende a palavra, você aprende isso, aprende aquilo. E eu aprendi dentro da palavra do Senhor. Se você quer aceitar Jesus agora, eu vou fazer essa oração com você. Você que está ali me assistindo, ore comigo e diga: Senhor Jesus, nesta manhã, eu abro a porta do meu coração e eu te convido, Jesus, a tomar um lugar de honra na minha vida, pois eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, e eu te confesso como Senhor e como Salvador. E hoje, Senhor, eu abro a porta do meu coração para que tu habite eternamente. Confesse essa oração ali e diga mais: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para quando tu me chamar, eu esteja preparado para estar contigo. Hoje essa oração, ela passou a casa espiritual, porque Jesus disse que ele não habitaria em construção construída por mãos de homem, mas ele habitaria na sua criação. E hoje, quando nós o confessamos, Jesus passa a habitar ali. Se você confessou essa oração, a partir de hoje, Deus vai começar a trabalhar na tua vida como trabalhou na minha. São essas as perguntas. Quero dizer assim, para você que participou: determina a tua bênção hoje. Determina a tua bênção hoje, não importa o que esteja acontecendo na tua casa. Você determina, porque Deus é contigo. Sabe, eu considero homens e mulheres que vencem, como Ruth, como Abraão, como Josué. Sabe, esses homens deixaram um grande exemplo. Deixaram um grande testemunho. Exemplo, Jesus. O único exemplo para nós é Jesus. Mas deixaram, Ruth deixou um testemunho. E ela, da terra de Moab, onde ela não tinha direito nenhum. Ela teve uma herança espiritual, que ela ficou dentro da geração de Jesus. Então hoje, eu agradeço a Deus por cada um aí. Eu agradeço a Deus por poder estar aqui pregando a palavra. Se você pensa um dia, se você pensou um dia de tirar a tua vida, um dia você pensou até em morrer, não pensa. Eu penso em viver. Pense em viver as coisas de Deus. Pede para Deus saúde, pede para Deus te dar vida longa, pede para Deus te dar a obra que Ele tem, porque vale a pena. Eu quero te dizer, felicidade só encontra em uma pessoa: Jesus. Esposo, filhos, pessoas são acréscimo. Fica com Deus hoje. Deus abençoe. Sabe, eu quero deixar para você. Eu não sei qual a determinação que você precisa, mas a minha melhor determinação na minha vida, a minha melhor escolha, foi o dia que eu escolhi, que eu determinei a servir Jesus, a buscar Jesus na minha vida. Essa foi a minha melhor escolha, melhor determinação que eu tive até hoje na minha vida. E essa determinação, eu tive ela no ano de 97. E em fevereiro de 97, eu determinei que eu ia servir Jesus. E essa alegria foi completa na minha vida. Quem era brava deixou de ser, quem era amargurada deixou de ser, quem era ferida de alma deixou de ser. E eu passei a ter uma alegria que nem eu entendia. Mas hoje eu entendo, era Jesus. Nada do mundo. O mundo é ruim? Não posso dizer para você, só que uma coisa eu te garanto: o mundo não te traz a verdadeira alegria. Porque eu só conheci essa alegria, foi em Jesus. Dançava, bebia, saía, passeava, fazia tudo, mas me faltava algo. Quando eu aceitei Jesus de verdade, determinei servir Ele, eu passei a ter uma alegria que nada me tiraria. Não importa o que aconteça, eu não perco essa alegria, porque essa alegria é Jesus e ela me completou. Então determina hoje a servir esse Jesus, que daí vai ser completada a sua alma e a sua vida. E eu agradeço por estar aqui nessa live, fico feliz por você que tirou seu tempinho para assistir também essa live, porque hoje Deus quer mudar a sua história e está determinando a sua vida. Amém? Amém? Eu só orar por isso. Vamos erguer as mãos lá. Senhor, está ali, Senhor, cada um que hoje participou.
Cada um, Senhor, que está assistindo, que o Senhor entregue a bênção hoje aqui. Está entrando uma bênção na tua casa hoje. Assim eu oro e determino essa vitória que Deus já determinou na tua vida. Em nome de Jesus. E determinando tu alguma coisa, seja firme. Sim, Deus. E a luz brilhará em teus caminhos. Amém? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.